Imagine um jovem de apenas 20 anos assumindo o trono de um império e, em menos de uma década, dominando quase todo o mundo conhecido. Um homem que nunca perdeu uma batalha, que se via como descendente dos deuses e que morreu jovem, deixando para trás um legado tão poderoso que moldaria impérios por milênios. Este é Alexandre, o Grande. Mas quem foi esse guerreiro implacável, esse rei visionário? Como ele se tornou o maior conquistador da história? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na vida fascinante de Alexandre. Desde seu nascimento em uma terra distante chamada Macedônia, passando por sua educação com Aristóteles, suas batalhas épicas, traições, amores e, por fim, sua morte misteriosa. Prepare-se para conhecer os detalhes menos contados e mais surpreendentes sobre o homem que quis ser um deus entre os mortais. Se você acha que já conhece essa história, pense de novo. Alexandre nasceu em 356 a.C., na cidade de Pela, capital da Macedônia, filho do rei Filipe II e da rainha Olímpia. Seu nascimento foi envolto em presságios. Dizem que na noite em que ele veio ao mundo, o templo de Ártemis em Éfeso foi incendiado, o que os sacerdotes interpretaram como um sinal de que uma força capaz de incendiar o mundo havia nascido. Desde cedo, Alexandre demonstrava ser diferente. Enquanto outras crianças brincavam, ele treinava com armas, lia poesia heróica e ouvia histórias sobre os feitos de Aquiles, seu herói favorito. Sua mãe, Olímpia, era uma mulher mística e fervorosa, que dizia ser descendente de deuses e que seu filho também tinha sangue divino. Já seu pai, Filipe, era um guerreiro astuto e estrategista militar. O pequeno Alexandre cresceu entre duas forças poderosas: a fé em sua grandeza divina e a disciplina imposta por um rei conquistador. Aos 13 anos, Alexandre foi colocado sob a tutela de ninguém menos que Aristóteles, o maior filósofo da época. Aristóteles não apenas o ensinou ciências, lógica e filosofia, mas também o inspirou com conceitos sobre ética, política e liderança. Alexandre aprendeu sobre o mundo, sobre outras culturas, sobre os limites da Terra e, principalmente, que um verdadeiro líder deve ser mais que um guerreiro, deve ser um pensador. Durante esses anos de estudo, ele manteve ao seu lado um grupo de amigos leais que mais tarde se tornariam seus generais. Mas mesmo em sua juventude, ele não era um simples aluno. Já participava de campanhas militares com seu pai, mostrando coragem e inteligência incomuns para alguém tão jovem. A relação com Filipe, no entanto, era tensa. Alexandre via no pai um obstáculo, alguém que conquistava tudo antes que ele pudesse mostrar seu próprio valor. Em 336 a.C., um evento inesperado mudaria o destino da Macedônia e do mundo. Durante um casamento em que o rei celebrava mais uma união política, Filipe foi assassinado por um de seus guarda-costas. A suspeita de conspiração caiu sobre vários nomes, inclusive Olímpia. Com o trono vago, Alexandre, com apenas 20 anos, assumiu o poder. Muitos duvidaram de sua capacidade, considerando-o jovem e inexperiente. Mas logo ele mostrou ao mundo que não era apenas o filho de Filipe, era um líder nato. Alexandre eliminou rapidamente qualquer ameaça ao seu poder, consolidou alianças e foi reconhecido como rei pelos generais e pelo povo. A Grécia, que havia sido unificada à força por Filipe, agora estava nas mãos de um jovem ambicioso que sonhava com algo muito maior do que a Macedônia. Ele queria a conquista do império mais poderoso da época, a Pérsia. Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Helesponto com cerca de 40 mil soldados, iniciando sua lendária campanha contra o Império Persa. Sua primeira grande vitória foi na Batalha do Grânico, onde enfrentou e derrotou os sátrapas persas. Depois veio a Batalha de Isso
onde Alexandre enfrentou o próprio rei Dário III, que fugiu do campo de batalha, deixando para trás sua família. Em vez de humilhá-los, Alexandre tratou os parentes de Dário com respeito e nobreza, ganhando a admiração até mesmo de seus inimigos. Seu exército, embora menor, era altamente disciplinado e motivado, seguindo cada ordem do jovem rei com devoção. Cada vitória aumentava sua lenda, e a ideia de que Alexandre era invencível começava a se espalhar por todas as terras. Mas ele não queria apenas conquistar. Queria ser aceito pelos povos que vencia, muitas vezes adotando seus costumes e religiões para manter o controle e evitar rebeliões. Em sua marcha implacável, Alexandre chegou ao Egito em 332 a.C., onde foi recebido como um libertador, já que os egípcios estavam sob domínio persa. Lá ele fundou a cidade de Alexandria, que se tornaria um dos maiores centros culturais do mundo antigo. Em uma visita ao oráculo de Amon, no deserto de Siwá, Alexandre foi proclamado filho de Zeus. A partir desse momento, ele começou a acreditar que realmente possuía uma missão divina, e sua postura diante do mundo mudou. Não era mais apenas um conquistador, era um Deus vivo. Essa crença influenciaria suas decisões dali em diante. A imagem de Alexandre como semideus alimentava sua autoridade e justificava sua ambição de unir o Oriente e o Ocidente sob um único império. Mas esse desejo de fusão cultural nem sempre era bem recebido por seus soldados macedônios, que começavam a se incomodar com as mudanças do seu líder. A batalha mais decisiva da campanha de Alexandre foi em Gaugamela, em 331 a.C. Mesmo em menor número, suas táticas geniais garantiram mais uma vitória esmagadora. Dario III fugiu novamente, mas foi assassinado por seus próprios aliados pouco tempo depois. Com a morte de Dário, Alexandre se tornou o legítimo rei da Pérsia. Em vez de destruir a cultura persa, ele se casou com princesas locais e nomeou persas para cargos importantes. Essa política de integração, no entanto, causou descontentamento entre seus generais, que o viam cada vez mais como um monarca oriental e menos como o guerreiro grego que haviam seguido. A tensão crescia e Alexandre, agora senhor de um império imenso, começava a ser visto com temor até por seus aliados mais próximos. A grandeza que ele conquistava do lado de fora começava a gerar rachaduras dentro de seu próprio exército. Após conquistar a Pérsia, Alexandre não parou. Seu próximo objetivo era o misterioso e vasto território da Índia. Em 326 a.C., ele atravessou o rio Indo e enfrentou um dos mais formidáveis reis locais, Poro, um guerreiro montado em um elefante de guerra. A batalha do Hidáspes foi dura, com pesadas perdas para ambos os lados, mas Alexandre saiu vitorioso. No entanto, o que mais impressionou foi sua atitude após a batalha. Em vez de punir o rei derrotado, Alexandre o tratou com respeito e o manteve no trono como aliado. Esse gesto demonstrava não apenas estratégia política, mas também uma visão de império muito além da mera força bruta. Contudo, o exército de Alexandre estava exausto. Anos longe de casa, enfrentando climas extremos e batalhas sangrentas, os soldados se recusaram a seguir adiante. Alexandre, pela primeira vez, teve que ceder. Ali, nas margens do rio Ífasis, seus sonhos de conquistar o mundo chegaram ao fim. Forçado a retornar, Alexandre iniciou a longa viagem de volta à Babilônia, mas não sem dificuldades. Escolheu um caminho desértico e quase suicida, atravessando a região de Gedrósia, onde milhares de seus homens morreram de sede, fome e exaustão. Muitos interpretaram essa escolha como punição, por terem se recusado a continuar as conquistas. Ao retornar à Babilônia, Alexandre retomou seu projeto de unificação cultural. Organizou o casamento de milhares de seus soldados com mulheres persas
Inclusive ele próprio se casou com Roxana, Estatira e Parysatis, todas princesas orientais. Mas essa fusão de culturas trouxe ainda mais atritos com seus generais, que viam suas tradições sendo diluídas. Alguns de seus amigos mais próximos começaram a se rebelar, inclusive Clito, o negro, que foi morto por Alexandre em um acesso de fúria durante uma discussão. O peso do poder e da solidão começava a afetá-lo profundamente. Em 323 a.C., aos 32 anos, Alexandre caiu subitamente doente em Babilônia. Por 12 dias, lutou contra febres altíssimas, dores intensas e delírios constantes. Testemunhas relatam que, mesmo à beira da morte, ele manteve sua presença de espírito. Antes de morrer, teria sido perguntado a quem deixaria seu vasto império, e ele respondeu apenas ao mais forte. Sua morte abriu espaço para teorias que até hoje dividem historiadores. Teria sido envenenado por seus generais? Morrido de malária? Ou de febre tifoide? Ou ainda uma doença autoimune? Sem herdeiros preparados? Seu único filho com Roxana ainda era um bebê. O império começou a se desintegrar imediatamente após sua partida. Seus generais, os chamados diádocos, dividiram o território em reinos independentes, iniciando uma era de guerras civis que marcaria o fim da unidade construída por Alexandre. Alexandre viveu apenas 32 anos, mas seu impacto atravessou séculos. Fundou mais de 20 cidades com seu nome, sendo Alexandria, no Egito, a mais famosa. Seu sonho de unir Ocidente e Oriente deixou marcas profundas. Espalhou a cultura grega por toda essa Ásia, deu início ao período helenístico e influenciou desde o pensamento filosófico até a arquitetura e a ciência. Seu modelo de liderança, sua ambição e sua estratégia militar se tornaram objeto de estudo por impérios futuros, como o romano. Napoleão e Júlio César o admiravam. Imperadores e reis se inspiraram em seus feitos. No entanto, seu legado também levanta questões. Foi um herói civilizador ou um tirano sanguinário? Teria sido um visionário à frente do seu tempo ou apenas mais um conquistador obcecado pelo poder? O que não se pode negar é que Alexandre mudou o mundo, e o mundo jamais voltou a ser o mesmo depois dele. Alexandre, o Grande, foi mais que um rei, foi uma força da natureza. Um jovem que acreditou ser imortal, que lutou como um guerreiro, pensou como um filósofo e governou como um deus. Sua história é tão cheia de conquistas quanto de contradições. Um homem que chorou por não ter mais mundos a conquistar, mas que morreu antes de ver o seu sonho realizado. A trajetória de Alexandre é a lembrança eterna de que a ambição pode mover montanhas, mas também que nenhum império, por maior que seja, pode escapar do destino. E assim termina a jornada de um dos maiores nomes da história da humanidade. Mas a lenda, essa continua viva, ecoando pelos séculos, nos livros, nas batalhas e agora aqui, neste vídeo que você acabou de assistir. Se essa história te impressionou, imagina o que vem por aí. Então já se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa o like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas apaixonadas por história como você. E me diz aqui nos comentários, qual outro personagem épico você quer ver por aqui? Júlio César? Napoleão? Gengis Khan? Sua sugestão pode virar o próximo vídeo do canal.